Eu andei lendo algumas coisas suas Uhum. e achei interessante. Você tem, pelo menos assim no meu registro, são pelo menos 3 pesquisas que você fez investigando Isso, justamente a psique de algumas camadas da população brasileira, né? exato. É o Então, que a gente denomina fundamentalmente o bolsonarismo moderado, né? E aham, popular, classe C e D, fundamentalmente. exato. E antes disso, você fez uma sobre os black blocs também. Isso, nossa, há tanto, bueno, 2013, né? Só que 2013 agora parece que já foi um século atrás, né? De uma certa maneira, quando toda essa história começou, não? Sim, 2013 exatamente, em diante, né? exatamente. Então, eu É. achei que fosse interessante estar aqui com você. E eu vou te fazer uma pergunta simples, que na verdade é uma Uhum. pergunta que eu estou buscando uma resposta. É, você vai ver, com certeza vai ser simples, né? Vamos lá. A pergunta é simples, agora o desenvolvimento dela é com você. Você acha que o Brasil é um país conservador, afinal de contas? O que me parece, Morris, é o seguinte: a estrutura social brasileira, ela foi construída em base a alguns, enfim, alguns protótipos, algumas estruturas que propiciam uma sociabilidade conservadora. Então, por exemplo, é uma estrutura social extremamente desigual. É uma estrutura social extremamente racista, é uma estrutura construída em base a desigualdades sociais e econômicas, né? Então, um país construído historicamente e que ainda carrega esses fardos tem uma propensão, me parece, né? Tem de fato uma preferência, digamos assim, por ter uma base conservadora majoritária, né? Isso me parece bastante claro, né? Agora, o que a gente vê? Eu sempre defino algumas coisas. Uma coisa é um conservadorismo moderado, que você me parece que isso permeia de fato pela sociedade, e tem uma outra coisa que a mim me preocupa, inclusive, mais, que eu vejo de uma forma muito dramática e muito me preocupa, que uma estrutura social como essa que eu te falei, baseada numa estrutura social muito desigual, muito inequitativa, né, muito racista, etc., que ela propicia não só um conservadorismo mais moderado, mas que ela propicia posturas, né, psicossociais que têm muito mais a ver, inclusive, com microfascismos cotidianos, né? Então, eu sempre digo que essa herança brasileira que a gente carrega ainda muito nas costas, né? Infelizmente, né? E talvez no meu olhar como estrangeira, né, Maurício, ainda impacta muito mais, né? Esse racismo estrutural, por exemplo, essa violência, né, cotidiana, né? Um impacto muito forte quando você vem de fora, né? Não, você não naturaliza tanto isso, né? Você se impacta muito quando você vem de um país estrangeiro, né? Então, acho que isso propicia muito alguns comportamentos muito mais extremos que a gente já não pode qualificar como conservadorismo, né? Que a gente já tem que partir para uma definição muito mais violenta que eu denomino de microfascismos. Então, por exemplo, teve algumas anedotas muito interessantes aí durante a campanha eleitoral, Morris, que eu me surpreendia muito. Tinha, por exemplo, olha que coisa brutal, né? Muitas mulheres que eu entrevistei nessa pesquisa que a gente faz sobre conservadorismo popular, classe C e D, que me confessaram que elas tinham muito medo dos maridos, porque os maridos tinham se convertido em pessoas muito violentas, se transformando em pessoas muito violentas com a eleição de Bolsonaro. E elas tinham medo de apanhar dentro de casa, justamente por essa transfiguração dos maridos. Olha que coisa brutal e como que, digamos, esses microfascismos se alinham, né, com os macrofascismos. É uma coisa bem impactante, por exemplo, só para dar um exemplo. Né? Mas justamente por você que é estrangeira e esse olhar estrangeiro, né? Eu tenho alguns amigos estrangeiros. Eu mesmo sou estrangeiro. Eu nasci no Líbano, né? Eu vim aqui muito cedo. Uhum, Então, no meu caso, é um caso um pouco diferente, porque eu cheguei aqui muito pequena ainda, né? Mas eu tenho muitos amigos estrangeiros aqui no Brasil. E houve um tempo em que a gente achava que, quer dizer assim, eu entendo quando você fala dessa base estrutural conservadora, né? Mas ao mesmo tempo a gente, a cultura do carnaval, por exemplo, como é que ela se inscreve
nesse conservadorismo. É uma curiosidade pessoal que eu sempre tive. E aí a gente volta para os microfascismos, tá? Mas eu só queria entender isso, porque é uma Uhum. curiosidade minha mesmo. Uhum. Eu gosto muito das interpretações do Da Mata, né, do carnaval, essa coisa da subversão do cotidiano, do dia a dia, um momento de catarse, né, onde as hierarquias sociais, as relações sociais, elas se subvertem e elas podem, né, ter, digamos, têm a licença social de, durante um determinado momento de tempo, serem criticadas, serem desordenadas, né, só que isso é inserido justamente num determinado espaço, num determinado tempo, num determinado contexto, né, mas aí Certo. você sai dessa subversão, digamos, permitida, legitimada, e ainda muito mais hoje em dia gourmetizada, né? Porque você transformou o carnaval também num produto mercadológico muito lucrativo, né? Vamos ser sinceros. Então, eu acho que teve essa gourmetização, teve essa transformação mercadológica, e aí, mas depois digamos, dessa temporalidade curta, onde tudo é permitido, se volta de novo para as estruturas brutais e para essa herança maldita que o Brasil tem, né? E aí já a transgressão não é permitida, né? Como diz aquela música, para tudo se acabar na quarta-feira, né? Que é a quarta-feira. Exatamente. E se acaba mesmo, né? Se acaba de uma forma bem brusca e repentina, né? É, agora, sim, eu Mas veja bem entendo. uma coisa, Morris, só desculpa uma coisa, mas eu acho que pegando esse gancho do carnaval, é interessante porque até no carnaval você não acaba nunca de subverter as velhas estruturas. Você tem aí de novo essa ideia da camarotização com os brancos, né, olhando dentro do camarote, né, de uma forma também muito elitizada, né, muito gourmetizada, né, essa ideia os grandes blocos, trios que estão com as cordas, né, que está dentro da corda, que está fora. Ou seja, quer dizer, até no momento da subversão, até no momento, digamos, do folclore máximo, você acaba tendo também que se ajoelhar diante das velhas estruturas, né? Eu acho uma coisa bem brutal isso, né? Sim, sim. Agora, sim, porque uma coisa é conservador, né? Outra coisa é extrema direita, é flertar com extrema direita, Exato. com Uhum, fascismos. uhum, O povo não é isso, né? uhum, O povo é exato. menos que isso, né? Ou não? É, é. Ou Essa é uma assim, ou coisa a que eu gente sempre digo, é um Mauro. país de É, extrema é, direita, é um extremo é. conservadorismo, é só conservadorismo. É. Não, eu sempre digo que eu diferencio muito. Eu sempre digo que a gente tem, de fato, uma camada, um grupo social que eu defino muito bem como fascista. E veja bem, porque eu utilizo o termo fascista, fascismo na sua definição psicopolítica, que seria aquela mobilização do ódio como fazer político, né? Então, é aquela pessoa para a qual a existência de um sujeito diferente, da alteridade do outro, é insuportável. E ela precisa do aniquilamento do outro, aniquilamento que pode ser simbólico, silenciamento, o aniquilamento físico, literalmente. Uhum. Né? Então, no final das contas, é aquele sujeito que sente que o mundo não tem espaço para o outro e para ele, né? Mas eu acho que definitivamente essa é uma parcela minoritária socialmente, só que, enfim, por ser ela tão extrema é poderosa, né? Mas a maioria do povo brasileiro, eu sempre digo nas minhas pesquisas, não responde a esse perfil psicológico do fascista, responde a um perfil, exatamente, esse perfil conservador. Não? Mas veja qual é aí o perigo, Moço, porque a gente entrevista especificamente brasileiros conservadores moderados que votaram em Bolsonaro. E o perigo disso é qual? É que quando você compartilha uma série de valores que tem a ver com questões de ordem moral, religiosa, então valores sobre família, sobre ordem, militarização da vida, o papel da religião da política, por exemplo, se a esquerda não faz o debate, digamos, a luta pelas narrativas desses valores, né? Por exemplo, uma ideia muito simples, segurança pública. Uma boa parte da população brasileira tem um viés muito punitivista na segurança pública, nessa ideia do bandido bom é bandido morto, etc. Como a esquerda, ela se furta muito de fazer um debate comunicativo, ágil, didático, forte sobre segurança pública, aí cai no colo de uma extrema-direita que é super radicalizada. Né? Então, acho que a gente, muitas vezes, no campo democrático, furta-se de fazer debates sobre valores, né? E aí esse que é o problema, que às vezes tem essa comunicação entre esse campo conservador, que não é disputado em termos de valores, e cai no colo dessa extrema-direita, né? Por exemplo, o bolsonarista. Essa classe C que hoje apoia, essa classe C que você entrevistou, né, e que vocês até colocaram em
vocês dividiram em 3 grupos, né, pelo que eu entendi, que são os fiéis, Uhum, os críticos e os arrependidos, né? Essa classe exato. é a vocês escolheram ela por ser a massa determinante de alguma maneira, né? Uhum, isso. Né? É, na verdade, Mois, são duas questões. Foi uma escolha metodológica, a gente poderia muito bem ter estudado a classe A, né? Mas nós escolhemos a classe C e a classe D, as duas em Sim, conjunto. Primeiro, por uma questão numérica, é a maioria do povo brasileiro e define, né, eleitoralmente isso, qualquer pleito. exato. E depois, por uma questão também, Morris, que eu considero um pouco até uma certa intervenção política da pesquisa, que é a ideia de você pensar, bom, é uma classe que está sendo muito vulnerável, muito atacada, né? E agora, no momento da pandemia, uma classe que sofre muito a crise sanitária e que está sofrendo muito impacto da crise econômica, né? Então, acho que como campo democrático, a gente tem também uma obrigação política, moral, de retomar o diálogo com essa classe, né, com esses grupos conservadores moderados, que olha que interessante, em um determinado momento, esses grupos já votaram no PT, quase todo mundo entrevistado já votou no PT, né, e depois fizeram essa mudança radical eleitoral para o Bolsonaro, mas não é um público, como você muito bem disse, que se identifica com a extrema-direita, não é um público que foi, digamos que, migrando seu voto, né? Você acha que o Lula e o Bolsonaro são a mesma coisa na cabeça dessas Hum. pessoas? Talvez Não, não. não. Eu acho, o que que eu acho, Bois? Eu sou assim radicalmente contra a gente estabelecer uma equalização na simetria entre Lula e Isso é Bolsonaro, né? verdade. É. Me parece um discurso muito perigoso, inclusive uma falsa assimetria, né, entre lulismo e bolsonarismo, Lula-Bolsonaro, que foi muito, me parece, uma peça-chave para entender o momento eleitoral e que eu sempre fui muito contra. Né? Mas o que que eu sei que eu vejo na pesquisa, isso é verdade. Há uma questão que passa muito pela figura do líder, né, uma coisa muito psicanalítica, né, como Sim, você me disse que gosta, que passa muito por essa ideia do grande pai, da autoridade, né, exato. que tem muito a ver com, muitas vezes, essa escolha, não tanto programático-ideológica, mas que tem a ver muito com a grande figura do líder, né? Uhum. Então, sim que é verdade que nas entrevistas as pessoas falam assim, professora, eu já votei em Lula, por quê? Porque ele era um cara muito carismático, falava a língua do povo, um cara muito próximo, compreensível, que parecia gente como a gente, né? Então, essa ideia da proximidade, do carisma, né? Sim, E quando eles falam em Bolsonaro, há também um reconhecimento dessa ideia da proximidade. A sim. gente fala, é muito a ideia do o mito do homem ordinário, né? Um cara como a gente, mas que chegou lá no topo, né? Então, Uhum. há muito esse reconhecimento. Agora, também é verdade que quando as pessoas falam dos projetos, há uma diferenciação bem grande. E olha Ah, também que sim. coisa curiosa, que quase todos os entrevistados, Morris, reconhecem que o Lula foi o período do Lula foi o melhor momento do país, tanto em termos nacionais como em Ah, termos biográficos. O que aparece aí depois é um pouco, digamos, a desconfiança do que aconteceu depois, né, com o período Dilma, com a crise econômica, a corrupção, mas há entendi. um reconhecimento grande da figura dele como estadista, como governante. Agora, continuando essa investigação na psique dessas pessoas, né? Eu vou ousar trazer uma outra simetria, tá? Uma Sim. assimetria, na verdade, né? Uhum. Mas assim, o campo identitário, né? A questão a questão a questão posta, né? Dos campos identitários, ela acaba, se a gente pensar em yin e yang, uma coisa que alimenta a outra, Uhum. né? Ela assusta essas pessoas, afinal de Sim. contas. É. Assusta mesmo, apesar É. delas conviverem com LGBT, com Uhum. outros tipos de Sim. identidades, isso Sim. assusta mesmo, é isso mesmo. É, essa é uma questão que a gente estudou num relatório que nós fizemos com a Fundação Tite Setúbal, né, chamado Conservadorismo e Questões Sociais, e é bem interessante, porque o que que você observa, Maurício, nessas classes C e D conservadoras moderadas, né, essas denominadas pautas identitárias, elas foram muito manipuladas no seu discurso pela extrema-direita, e isso não só no Brasil, viu? Essa é uma coesão que a gente tem na extrema-direita internacional, por exemplo, o antifeminismo é muito mobilizado na
retórica do Trump, na retórica do Orbán, da Le Pen, etc. Né? Então, o que você vê fundamentalmente? Primeiro isso, então, essa, digamos, essa rejeição desses grupos da organização social nesses territórios. Né? Então, assim, o poder, né, o poder organizativo, esse impacto que tem no dia a dia, no cotidiano, é impressionante. Né? A gente entrevistou várias pessoas, por exemplo, que falavam assim: eu vou votar no Bolsonaro não porque eu goste dele, mas porque ele é um homem de fé, um homem de religião, e eu sei que ele vai cuidar da minha fé. Então, ao lado também dessa presença, dessa territorialidade cotidiana das igrejas, há uma outra questão que está muito forte, foi muito forte na eleição, que uma criminalização muito grande da esquerda, como se a esquerda fosse contra a religião, contra a família, contra a fé, etc. Então, literalmente uma demonização nesse campo do campo petista, né? A gente entrevistou gente, pessoas, que tinham literalmente muito medo de que se o PT ganhasse a eleição, ele ia ser contra a família, essa coisa de mamadeira de piroca, kit gay, acreditavam firmemente nisso, né? Então, mais uma vez, eu acho que aí talvez a gente falhou em não disputar valores com essas instituições que são assim uma penetração brutal no campo econômico, mas também no campo dos valores, né? Então eu sempre digo que a gente devia ter uma luta em dois sentidos, uma luta constante contra a bancada fundamentalista, uma bancada retrógrada, que, enfim, uma bancada absolutamente para mim brutal, né? Que vai contra os direitos fundamentalmente de mulheres, de LGBT, uma bancada que tem que ser de fato destruída, mas ao mesmo tempo a gente tem que restabelecer um diálogo com a base popular evangélica, pentecostal, neopentecostal, porque são pessoas do povo, né? Então, não dá para negar o diálogo com essas pessoas, né? Você falou muito bem, daqui a pouco o país vai ser evangélico, vai ser um país evangélico. A gente tem que lidar com esse fenômeno, né? E quem nominalmente nessa camada C e D não está não é conservador ou não está com Bolsonaro, né? Uhum. Quem são essas pessoas? A gente, isso aí eu não consigo te responder em base à pesquisa, Max, porque a nossa pesquisa é só com o público conservador dessas Tá, camadas. Então, eu entendi. sempre digo que a minha vida ultimamente é só falar com conservador. Eu já não conheço mais o campo progressista, só porque eu sou, né? Mas o resto, a gente escolheu só conversar com eles, também por uma questão, Max, que assim, a complexidade de você falar de um público que não tem nada a ver com a sua vida, o famoso furar a bolha, né? É Aham. um público com o qual você não conversa no cotidiano. Então, é necessário, enfim, é necessário uma pesquisa de um tempo, né? De você ter um tempo para entender, para compreender, para chegar a enxergar o que motiva essas pessoas. Por isso que a gente fez essa escolha só, por enquanto, estudar esse público. E já é muita coisa, né? Não, sim, mas assim, vou tentar roubar na pergunta, tá? Tá bom. Intuitivamente, você consegue elaborar algo sobre quem? O que eu vejo, por exemplo, é assim, a população mais jovem me parece que tem uma Ah, tendência, mais né? jovem, Mais né? com certeza. E uma Sim. coisa também que a gente vê, olha também que coisa interessante, inclusive quando a gente fala com esse público mais conservador, entre as mulheres há sempre uma possibilidade maior de conversar e de ter, digamos, uma penetração maior de certas ideias mais progressistas. Então, a gente sempre diz que o público feminino é um pouco mais empático, mais aberto, né? Porque há uma coisa que aconteceu muito com o bolsonarismo, que foi uma potencialização muito grande da figura do hipermasculino, do macho, nessa ideia de uma masculinidade muito agressiva, violenta, que é muito que representa não só o Bolsonaro, mas também o Trump, os líderes da extrema-direita. Então, o público masculino, ele se vê muito representado por essa figura bolsonarista, essa hipermasculinidade agressiva. Então, um público, né, esse público conservador masculino, bolsonarista, é mais difícil a conversa com ele. Entendi. É curioso você ter, quer dizer, assim, você mencionou o Trump, né? E eu sempre tive um pouco a impressão, a intuição, vamos dizer assim, que se o Trump não tivesse vencido, talvez o Bolsonaro não tivesse conseguido vencer. Uhum. Pois é, talvez. A gente nunca vai saber disso aí, né? É É, uma pergunta que vai ficar para os oráculos, né? Mas aham, uma coisa que me parece óbvia é que a eleição do Trump, ela deu legitimidade, né, para o Bolsonaro. Ela deu isso, legitimidade para todos esses personagens de extrema-direita no verdade. mundo, sem Sim. dúvida, né? E Uhum, além de legitimidade, eu acho que ela forneceu um tipo de aprendizado também, de como a extrema-direita consegue chegar ao poder, as retóricas, as uhum, estratégias, porque eu sim. sempre digo, Morris, que o Bolsonaro,
que eu considero um político que não é exatamente brilhante, né? O Bolsonaro, ele é um animal perfeito para esse momento. Ele tem as características perfeitas, é aquele protótipo perfeito. Mas atrás do Bolsonaro, há gente sim que é estratégica, que pensa estratégia de campanha, a gente que pensa comunicação e é gente que definitivamente tem uma estratégia por trás. Então, provavelmente, a vitória de Trump, ela deu, de fato, um aprendizado para esses estrategas, né, para essas pessoas do marketing, estratégia comunicativa, etc., das redes, né, a estratégia online, por exemplo, que foi brutal com o Trump, para elas também entenderem a campanha do Bolsonaro, né. Então, vamos ver agora se o Trump perder a eleição, tomara que aconteça, né, se isso também tem uma consequência negativa para o Bolsonaro, né. Alguém que eu entrevistei nesse canal comentou que o embate político no Brasil daqui em diante, ele visualizava um embate no poder, né? Uhum. Entre direita e extrema direita. Uma coisa que é verdade que a gente vê, essa última pesquisa que a gente fez, a Camila Rocha, que é minha colega e eu, né, que se chama assim, Bolsonarismo em Crise, né, publicada pela Fundação Fred Kerber, a gente tenta pegar um pouco sobre esse assunto. E quando nós entrevistamos bolsonaristas desiludidos, arrependidos, o que a gente observa é que esse público que já votou no PT, que já votou no Lula, mas hoje em dia está muito desiludido com a esquerda, também porque a esquerda foi muito criminalizada, né, potentemente criminalizada. Então, mesmo que, veja bem, Maurício, mesmo que desiludidos com Bolsonaro, frustrados com Bolsonaro, Mesmo que mas eles têm uma rejeição muito grande a votar de novo na esquerda. Então, o que eu vejo? Que há, de fato, uma potência muito grande de uma possível candidatura de direita, que a gente ainda não sabe como vai se formalizar, quem que vai ser esse nome, mas me parece que há entrada. Por quê? Porque esse público desiludido fala o seguinte: nós estamos muito cansados da brutalidade de Bolsonaro, estilo agressivo, violento, por exemplo. Estamos muito cansados dos filhos de Bolsonaro. Os filhos são assim lapidados entre os bolsonaristas, né? sim. Então, me parece que há uma porta de entrada grande para um candidato da direita que soubesse também dialogar com valores conservadores, como a gente falou agora, Sim. família, nação, ordem, religião, Aham. mas com um estilo muito mais polido, muito mais educado, muito menos agressivo, né? Porque é um cansaço muito grande da agressividade bolsonarista. Uhum. Há esse espaço. Agora, também a gente não pode esquecer que, por outro lado, eu sempre digo que o grande perdedor das eleições de 2018 não foi o PT, com 47 milhões de votos, foi o PCdoB, que representa exatamente essa direita, né? Uhum. Mais, digamos, mais moderada. Sim. Então, no final das contas, o PT está aí com a maior bancada, né, no Congresso, com 45 milhões de votos. Então, Entendo. provavelmente que a disputa seja um pouco mais complexa, né? Mas, olha, o Brasil não é um país para fazer profecias a longo prazo, não, né? Qualquer coisa pode acontecer amanhã, né? Você acha que o João Dória ocuparia esse espaço ou o Luciano Huck? Eu prefiro o Luciano Huck. É. Olha, a gente viu na pesquisa também isso, Morris. O João Dória, antes de fazer a pesquisa, eu pensava que ele estaria muito bem cotado. Lembra quando ele peitou o Bolsonaro, né, a revolta dos governadores, tal, tal. Sim. Bem, a gente entrevistou, essa última pesquisa foi feita em São Paulo, e nós perguntamos especificamente pelo João Dória, né? Então, pensando assim, pô, são conservadores que votaram em Bolsonaro, que estão desiludidos, será que o João Dória poderia dialogar com eles? Gente, assim, ele foi extremamente esculachado, todo mundo odiava o João Dória, eu me surpreendi da visão negativa que eles têm do Dória, e por duas questões. Primeiro, porque eles falavam que, olha que interessante, eles falavam assim, o Bolsonaro, ele é muito agressivo, ele é violento, mas o importante é que ele é autêntico, que ele não se deixa levar pelo marketing, sabe? O Dória, ao contrário, ele fala bonitinho, ele fala muito bem, Aham. mas ele é o típico produto de marketing político. As pessoas falam isso, Claro. que é interessante, né? E a outra coisa também que eu não tinha, inclusive, me atentado, mas que ficou muito clara na pesquisa, que é a ideia de que ele se enfrentou a Bolsonaro e isso está saindo caro para ele. As pessoas falam o seguinte, na verdade, João Dória, com esse fechamento meia boca de São Paulo, ele nem conseguiu poupar a cidade de contágios e de mortos, mas ele levou a cidade para o caos econômico. Então ele está sendo muito culpado pelo caos econômico e sanitário da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, porque no fundo esse discurso do Bolsonaro de que não dava para cuidar da vida assim e cuidar da economia ao mesmo tempo, né, a dicotomia a vida versus economia, teve uma penetração muito grande. Então as pessoas culpam muito o Dória pela gestão da pandemia em São Paulo. Então acho que ele não sei se vai sair muito bem dessa não. E o Luciano Huck,
a gente também pergunta, o Hulk é bem visto por várias coisas. Primeiro porque ele é bonitinho, pai de família, né? Aquela coisa de bem apresentadinho, né? Um protótipo legalzinho. Segundo porque ele dialoga muito bem com os pobres no programa dele, então tem aparentemente essa proximidade, né, com os setores mais populares. Dialoga bem com a religião. Se você assistir o programa dele, sempre tem uma proximidade e uma empatia com o setor religioso. Depois tem uma plataforma audiovisual comunicativa que é invejável, né? Que é o programa dele na Globo. A única coisa que as pessoas falam como negativo é que ele não tem nenhuma trajetória política, que ele é apresentador e que ele seria muito novo na política, isso gera certa desconfiança. Mas eu aposto, e isso é uma aposta, não é questão científica, que se a candidatura dele fosse bem construída, fortemente construída, ele seria muito potente. Sobretudo por quê? Porque ele tem penetração nos mais pobres, justamente. Então, ele poderia talvez, inclusive, eu estou um pouco aqui pressupondo, inclusive arranhar votos do PT nas camadas mais populares. Né? Está tão interessante essa conversa, Esther. Eu já estou quase arrematando ela, mas eu queria te Fica tranquila. antes de chegar nela, passou uma coisa lá atrás que eu precisava também diagnosticar com você. Uhum. Em que lugar a preocupação com a educação ocupa nessas camadas? Ela está em quinto, sexto nas prioridades ou ela está lá em cima? Ela não está em cima, ou está? Eu tenho a impressão que não, é uma pergunta essa. Veja bem, porque talvez a preocupação com a educação existe, mas é uma preocupação talvez diferente do que a gente pressupõe. O que a gente sempre pergunta sobre isso, né? E sempre aquela frase de sem educação a gente não é nada, tem que investir em educação, a educação é muito importante e tal. Mas quando você vai um pouco mais a fundo nesses grupos, o que as pessoas querem falar realmente é a importância da educação em valores, a educação familiar, a educação religiosa, etc. Então, qual que é um pouco a narrativa, para você entender porque realmente é simples. A ideia é um pouco, a democracia tem seus limites e a democracia, inclusive com tantos anos de governos da esquerda, ela levou a uma crise que não é só uma crise econômica, uma crise política, é uma crise de valores, fundamentalmente. Então, é aquela coisa, você reinterpreta a crise em termos não econômicos e políticos, mas em termos de valores, uma crise em termos morais e éticos. Para sair dessa crise, você apela ao quê? Apela à retomada dos valores militares, ordem, hierarquia, disciplina, controle e autoridade, e aos valores morais, religiosos cristãos, a família tradicional cristã, o papel da mulher, dos filhos, etc. Né? Então, na verdade, muitas vezes o que as pessoas falam é a importância não da educação formal, e sim da educação nesses valores, que é o que poderia tirar o Brasil dessa crise ética e moral. A gente, quer dizer assim, essas classes foram as mais afetadas pela pandemia, né? A gente tem um índice, a maneira como o país tratou, eu digo assim, o Ministério da Saúde, a coisa que veio do governo federal, a política sanitária durante a pandemia, né? O resultado disso, né? De um lado, de um outro, um auxílio emergencial ali, que está fazendo toda a diferença, pelo que todos dizem, né? Isso a gente tem quer dizer, tem essas forças operantes, né? E ao mesmo tempo, bom, primeiro eu queria que você fizesse uma reflexão sobre isso, e aí depois eu te faço a segunda pergunta. Vamos lá. Sim, nessa última pesquisa a gente pegou exatamente o começo do auxílio emergencial, mas a gente já entrevistou muitas pessoas que já tiveram familiares mortos, adoecidos, etc. Né? Então, o que a gente viu é, de fato, um impacto muito grande da pandemia nas pessoas. Todo mundo que a gente entrevistou, acho que me parece que é só uma pessoa que fala, uma gripezinha. O resto, todo mundo, nós falou assim, é muito sério, nós estamos muito preocupados. Então, assim, o impacto, diria, psicológico da pandemia é muito forte. Mas, ao mesmo tempo, qual é o problema disso? Como são pessoas empobrecidas, em situação de exclusão e de, enfim, de precarização do trabalho, elas sentiam-se obrigadas a sair para trabalhar. Então, falavam assim comigo, professora, não dá, eu não posso fazer isolamento social.
isolamento social é uma coisa de classe média alta. É um privilégio, então é forte isso. Você pensar que o isolamento é um privilégio e não é um direito, né? Então eu tenho que sair para trabalhar, boleto não se paga sozinho, meus filhos precisam de comida em casa, né? Então, ao mesmo tempo que as pessoas preocupadas pelo coronavírus, mas também Sim, conscientes de que eu fique em casa para eles não era possível, né? E nesse sentido, olha que coisa paradoxal, né? O que a gente viu é que, embora muita gente, a grande maioria dos entrevistados, qualificavam o Bolsonaro como irresponsável pela gestão da pandemia, então ele nega o que está acontecendo, o conceito de irresponsabilidade aparecia muito nas entrevistas. Mas, ao mesmo tempo, o fato dele permitir que elas saíssem para trabalhar era visto de forma positiva, porque elas tinham que sair para trabalhar, né? uhum, Aí veio o auxílio. E o que a gente viu é que todo mundo falava muito bem do auxílio. A gente entrevistou pessoas que já tinham recebido auxílio e pessoas que estavam no trâmite de pedir o auxílio, né, de solicitá-lo. E todo mundo falava que era super importante, que era vital o auxílio para eles, que tomara inclusive que aumentasse, mas assim, um reconhecimento grande da política do auxílio. Muita gente ignorando que a autoria do auxílio era da oposição, então, pensando que era autoria do governo, então aí sempre teve esse problema de comunicação, quem que foi o pai do auxílio, mas enfim, é inegável que é uma política que para muita gente foi e é absolutamente imprescindível. uhum. Então, tudo bem. Esse era essa não era um dos lugares, né? O outro lugar que eu achava que Uhum, também a gente se pergunta, né? Como, né? Com a prisão do Queiroz, essa investigação para cima do filho dele, né? Do uhum, Flávio Bolsonaro, a queda do Moro, uhum, esse pacto com o Centrão são são coisas que alguém em sã consciência fica muito chocado assim de ver, uhum, né? Assim uma estrutura de governo calcada nesses pilares de alguma uhum. maneira, né? É. Como é que isso ecoa nessas pessoas, nessa camada da população? Uhum. Ou não ecoa, né? Acho que nem ecoa, não Sim, chega, né? sim, Não chega. Ah, sim, ecoa. ecoa. A gente perguntou sobre isso. E veja bem, uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte: nós estamos falando de uma população que é classe C e D, portanto, que tem emergências concretas, econômicas, que Uhum, muitas vezes a gente da classe média acomodada não consegue nem enxergar. aham, Essas emergências econômicas concretas, elas definem muito, né, do que a pessoa está sentindo, pensando nesse momento. Então, por que eu te falo isso, Morris? Porque, por exemplo, a saída do Moro, a gente tinha a impressão de que ia causar um efeito negativo muito grande para o Bolsonaro, e nessa base popular CID, a gente viu que causou relativamente, eu diria assim, pouquíssimo efeito. Perguntamos sobre isso na pesquisa, as pessoas, era um tema nada prioritário, nada e as pessoas prioritário. falavam muito exato, que o Moro tinha sido muito importante na Lava Jato, mas que na hora que ele entrou no governo, ele demonstrou ser uma pessoa que procurava muito seu próprio benefício, então um carreirista, um oportunista, etc. Mas não era um tema nem de longe que levantava de fato polêmica, entusiasmo. Eu aposto um pouco as minhas fichas a que esse tema foi muito mais importante numa classe média tradicional lavajatista muito mais acomodada, né? Uhum. Não tem problemas tão imediatos agora na pandemia. Agora, a gente também perguntou pela questão do quê? Dos filhos, do Bolsonaro. É o que te falava antes, a avaliação dos filhos é muito negativa na base bolsonarista, né? Mas olha que coisa curiosa, o que falam as pessoas? Os filhos são moleques irresponsáveis, violentos. Muita gente falou na entrevista, eles muito provavelmente são corruptos, então paira muito a possibilidade da corrupção dos filhos, mas os filhos não são o pai. Uma coisa é a corrupção dos filhos, outra coisa é a corrupção do pai. Então, assim, a suposta corrupção dos filhos, que quase todo mundo dá por certa, não contamina diretamente o pai. O que contamina, isso também apareceu na pesquisa, seria um comportamento, digamos que antiético do pai, tentando proteger os filhos. Então, o Bolsonaro estaria antepondo a sua família aos interesses nacionais, né? Então, isso Uhum. aparecia bastante. Ela estaria tendo comportamento negativo, querendo proteger aos filhos. Agora, qual é o lado B de tudo isso? Aí aparecia um outro contraponto das falas, que era assim, mas a gente também é pai, né? A gente sabe que pelo filho se faz muita coisa, né? Então, de Ah, novo, aquela ideia de que a diferença entre o presidente e o pai, entre a figura pública e a figura privada,
que de fato tem um comportamento negativo por proteger os filhos, mas ao ser ele pai, digamos que se desculpa um pouco por esse lado. Mas olha, que ecoou essa questão que reverberou muito, a questão do comportamento possivelmente corrupto dos filhos, reverberou muito, não tenha dúvida. E o do Centrão, a gente também perguntou, a questão das negociações com o Centrão era muito mal avaliado pela maioria. Só os bolsonaristas mais radicais falavam assim, o Bolsonaro precisa negociar com quem for para manter a governabilidade, mas a maioria avaliava muito negativamente, como se o Bolsonaro estivesse traindo os ideais dele, ele estava caindo naquela política de toma lá da cá, que ele falou que nunca ia cair, então foi avaliado negativamente também. Os arrependidos são minoria. Eu não consigo te falar muito, porque como nossa pesquisa é qualitativa, são Ah, entrevistas, a tá. gente não quantifica, Ah, sabe? entendi. Entendi. Então não consigo te falar os Uhum. números, né? Tá. Ou seja, ele está nadando de braçada, né? Pô, tá nadando, assim, para, pô, 127 mil mortos, né, 4 milhões de contagiados, tá nadando muito mais abraçado do que ele deveria, né? Então, eu fico muito preocupada, porque olha como a gente acaba essa pesquisa, de uma forma um pouco deprimente, né? Você pergunta às pessoas, bom, e você, tá frustrado, tá arrependido? O que vai acontecer em 2022? E muitas pessoas entrevistadas falavam assim, professora, eu estou realmente frustrada, mas eu não vejo uma outra alternativa política. Então, eu voltaria provavelmente a votar em Bolsonaro. Quer dizer, olha o desafio que a gente tem pela frente, né? E nós denominamos muito esse público, que é a grande maioria do público brasileiro, como muito órfão politicamente. Um público que não sente, de fato, identidade, que se sente identidade política, sente-se muito abandonado politicamente. Então, um público que sente muita desconfiança pela esfera pública, pela esfera política, e esse que é o grande problema. Essa ideia de que se o campo democrático não construir uma alternativa que realmente comunique, né, que se identifique com esse público, eles falavam literalmente isso. Podemos voltar a votar em Bolsonaro em 2022. Será que a gente pode encerrar essa entrevista com alguma nota um pouco mais... Um pouco mais positiva? Não, mas é engraçado, eu vivo esse ambiente, essa atmosfera que você está trazendo é a atmosfera que eu vivo, Pois é. e não só eu, né? Não, claro, todo mundo vive um pouco isso, né? Pois é. Sim. Não sei, Morris, eu sempre digo que é óbvio que eu sou sempre, eu pesquiso esse campo, então eu sempre trago notícias negativas, né? Mas eu sempre digo que o primeiro passo para a gente pensar uma alternativa, né, ao bolsonarismo é entender o bolsonarismo e entender esse campo e esse público. Então, Sim, talvez passe verdade. pela gente se deprimir primeiro para construir depois, né? Sim. Quero pensar assim, né?